Eu me converti aos 30 anos. Na adolescência eu havia frequentado uma igreja evangélica, mas numa determinada ocasião eu ouvi o pastor do púlpito dizer uma coisa que me deixou tão chocada que eu parei de frequentar essa igreja, dessa denominação, e até voltei muitos anos mais tarde a visitar, né, uma outra igreja dessa denominação, embora não esta na qual havia estado, mas eu levei mais ou menos uns 14 anos para voltar a pisar dentro de uma igreja. E aí eu me converti. E no meu primeiro ano como cristã, um ano e meio mais ou menos, foi a época em que eu mais li, que eu mais estudei tudo que me caía as mãos e tudo que eu conseguia comprar, né? Até algumas dicas que me davam, livreiros me davam, porque não havia ninguém próximo de mim, na minha família, que tivesse alguma orientação para me dar. Então foi aquela coisa assim, às cegas, né? Eu fui caminhando e li muito, estudei muito no meu primeiro ano, um ano e meio mais ou menos, como cristã. E eu li muita porcaria, né? Eu li autores e obras que eu considero assim que não me acrescentaram nada, que tinham uma visão muito limitada e, no meu entender, muito fundamentalista do que é o cristianismo, do que é ser cristão. Mas também li coisas boas e foi bom eu ter lido porcarias, obras medíocres, autores medíocres, que eu não leria agora, porque foi me alertando, abrindo os olhos para um mundo que eu não conhecia, né, que eu não tinha nenhuma orientação, e foi me dando subsídios para eu ir analisando as outras coisas que iam chegando às minhas mãos, que eu ia lendo, que eu ia tomando contato, que às vezes me emprestavam, mas geralmente eu comprava, né? Eu comprei muita coisa, depois fui me desfazendo de muitas dessas coisas, comprei e li vários livros, estudei vários livros que não eram ruins, mas eram livros básicos, e aí depois eu fui comprando coisas que aprofundavam mais aqueles assuntos, né? À medida que eu ia estudando mais, eu ia lendo mais a Bíblia. Aí eu fui me desfazendo desses livros que eram mais introdutórios. Alguns eu até doei para as bibliotecas nas quais eu trabalhei, né? Que eu trabalhei antes, né? Que eu trabalho agora. Que eu trabalho agora tem mais de 10, 15, 20 livros que eu doei, que estão nessa parte de livros religiosos, livros de estudo bíblico, coisas desse tipo. E algumas coisas eu aprendi logo nesses primeiros tempos. Uma foi que eu não podia me restringir àqueles autores cristãos dentro da minha tradição, né, da tradição na qual eu entrei, né, já adulta, que é a tradição evangélica, porque eu fui encontrando muita orientação, muito conforto, muito alimento, especialmente na área da espiritualidade mesmo, com autores fora dessa tradição na qual eu ingressei, né, e com a qual eu me identifico pelas suas crenças básicas. Eu não entrei assim e tive que aceitar, digamos, um pacote com o qual eu não concordo com uma porção de coisas. Não. Eu estou dentro e eu me oriento por uma igreja evangélica da qual eu faço parte, desde que eu tinha 30 anos de idade, porque eu me identifico com as suas crenças básicas, com as suas afirmações básicas. Mas quando você vai lidando com as pessoas, com as autoridades dentro dessa tradição evangélica e com os escritores e obras publicados hoje, né, no Brasil pelo menos, você encontra muita coisa que não é respaldada pela Bíblia. E aí, logo nos meus primeiros tempos, eu fui percebendo que eu encontrava muita orientação fora dessa tradição também. Tem autores evangélicos que eu gosto, mas tem muitos que eu gosto, que eu respeito, que eu encontro muito valor para mim, que não são dessa tradição. São do protestantismo histórico, no caso de um Lutero, por exemplo, que é até difícil de você encontrar traduções, né? Você encontra, mas é difícil. Você encontra muito mais esses autores da moda dentro do mercado editorial brasileiro, pelo menos. E autores católicos também. Por exemplo, eu tenho um caso de implicância, raiva, que depois se transformou em amor, porque eu fui ler este cavaleiro aqui, Pascal, Pensamentos de Pascal, quando eu tinha mais ou menos 24 para 25 anos.
E eu me lembro que essa é a edição que eu tenho, né? E depois eu comprei uma edição mais moderna. Mas essa edição que eu tenho desde essa época, ela tá com uma série de anotações que eu fiz nas margens e eu ainda não apaguei todas. E que eu acho muito curiosas agora. Que muitas são anotações assim de implicância, porque eu achava ele religioso demais, eu achava ele moral demais, eu achava ele pregador demais, né? Mas foi muito interessante que quando eu me converti mais ou menos uns 5 para 6 anos depois que eu havia lido Pensamentos do Pascal, depois que eu me converti, qual era o autor e alguns das frases, dos trechos que voltavam à minha cabeça depois que eu me converti. Pensamentos do Pascal. A ideia, por exemplo, que o Pascal coloca da necessidade da aposta, né? Que nós devemos, se não temos nenhuma outra orientação, né? Para nos convertermos, para crermos em Cristo como nosso Salvador, para crermos que há um Criador e um Senhor de todas as coisas, mesmo assim nós deveríamos apostar nisso. E aí ele fala sobre isso, né? Daquilo que ele chama de a necessidade da aposta. Porque se nós acreditarmos que existe um Criador de todas as coisas, que existe um Salvador, que é Jesus Cristo, né? E abraçarmos isso, apostarmos nisso, na crença em Deus, na bondade deste Deus, se nós morrermos, quando nós morrermos e de repente, né, por um acaso, isso não fosse verdade, nós não teríamos perdido nada. Mas se for verdade, como o Pascal coloca, você só tem tudo a ganhar. Você tem tudo a ganhar se você fizer essa aposta. Viver com, né? E é uma provocação que ele faz, né? Porque, na verdade, nenhum de nós pode se converter por isso. Embora, às vezes, o seu primeiro passo possa ser esse. Deixa eu ver se tem algum fundamento nisso que esses crentes dizem, né? E aí ele fala dessa necessidade da aposta. E isso sempre me chamou a atenção. E foi uma coisa que voltava à minha cabeça depois que eu me converti. Embora a minha leitura dele da primeira vez como não cristã, né, como incrédula mesmo, namorando ateísmo, fosse assim, cheia de implicâncias, né? Ah, esse cara ele é muito moral, ele é muito moralista, ele prega demais, ele é religioso demais, ele é crente demais. Mas eu talvez possa dizer, porque ele ficava voltando à minha cabeça, né? Que de repente Pascal tem, um autor de tradição católica, tem alguma responsabilidade pela minha conversão. Quem sabe?